Nós convidamos aí o Carlos Leoni Fonseca da Cunha, né, aqui de São Paulo. O Carlos estava me lembrando, quando surgiu o posto fiscal eletrônico aqui, eu fiz uma coluna na Folha anos atrás, e surgiu porque tinha um funcionário público xereta lá em Limeira que montou um pequeno site lá e padronizou os formulários. Só isso já foi um avanço fantástico, porque acabou com aquele poder que havia no posto lá, de cada técnico ter a sua solução. O sujeito ia lá, como é que eu preencho assim? Preencho desse jeito, está errado. Daí, quando ele voltava, eu pegava o outro técnico, falava, desse jeito está errado, é do meu. Então, com a mera padronização, com a iniciativa individual dele aí, que já era micreiro lá, já deu as bases aí para o posto fiscal eletrônico, né? E a Dilza Ramos Rodrigues, que é da Secretaria da Fazenda da Bahia, que é um dos estados aí que tem apoiado mais. O secretário da Fazenda é menos que absurdo, me falaram, né? Então, passo a palavra ao Carlos, então. Bom dia a todos. Realmente foi uma época muito boa. Foi um programa de modernização dos fiscos estaduais, chamava PINAF, esse programa, e realmente foi um avanço enorme em termos da transparência e uso da internet massiva no fisco, né? Só que o efeito, às vezes, né, a gente começa a aprimorar os sistemas, a gente começa a cruzar tudo, e aí o pessoal sente o aperto, né? Uma das explicações da carga tributária é o aparelhamento eficaz, né, dos fiscos de uma maneira geral. Só que a gente tem que caminhar com já que a gente chegou num nível de informação e de cruzamento de informações tão grande, a gente tem que caminhar no sentido da desoneração da carga burocrática, porque hoje a gente já tem condições muito mais evidentes, né, de poder segmentar, poder analisar e de poder efetivamente romper com aquela prática, né, muito comum de exigir tudo de todos, no sentido de que todos são culpados até prova em contrário, né, e poder aliviar a carga burocrática que para o pequeno e microempresário, para o micro e pequeno empresário, chega a ser tão danosa quanto a própria carga tributária. É lógico que a grande empresa ela tem seu aparato de profissionais capaz de poder conduzi-la nesse cipoal burocrático de uma maneira muito mais tranquila. O pequeno e o microempresário ele não tem isso. Então, ele enfrenta essa burocracia e sem o respaldo, e isso redunda em vários problemas que a gente vai comentar alguma coisinha aqui, pelo tempo que a gente tem, a gente vai ser muito resumido, mas que a gente sabe que é muito complicado para o pequeno e microempresário. Bom, o Programa Estadual de Desburocratização, ele não é um programa típico, né, que mexe na quantidade de formulários ou então no número de documentos que são dispensados. Não é esta a preocupação do programa. O programa ele se estrutura por meio de projetos grandes que respondem a grandes desafios que atravancam o caminho dos pequenos empresários. Também dos grandes, mas com certeza atinge muito mais claramente os pequenos empresários. Bom, esses projetos, eles foram montados um pouco por evidências que se tinha do efeito maléfico do excesso de burocracia e um pouco também por algum tipo de input, algum tipo de cutucada de organismos até internacionais. Um deles, o Banco Mundial, ele liberou um relatório, coincidentemente no final de 2006, um pouquinho antes desse governo tomar posse, do Business, que dava conta que o Brasil, de 155 economias analisadas, ocupava, naquele momento, o lugar 119 e hoje o 122 na dificuldade de se fazer empreendedorismo, de se empreender nesse país, né? Quer dizer, um dos últimos colocados, tendo em vista o tamanho da economia brasileira em comparação com os que ficavam nas últimas colocações, né? É uma coisa incompreensível. O Brasil, com uma economia dessa, sendo um dos lugares mais difíceis. São vários os pontos que foram analisados no relatório do Banco Mundial, até houve muita contestação da Receita Federal, do DNRC, e nós, dentro do programa estadual, nós já catamos esse relatório como uma coisa assim, bom, vamos dar uma estudada. E o pior de tudo
é que não só os 152 dias de média de abertura de empresa são reais, como eles são aquém da realidade. É muito mais. Na cidade de São Paulo, vocês estão numa cidade aqui que vocês estão totalmente inseguros, eu diria, porque 85% dos estabelecimentos comerciais desta cidade não têm alvará de funcionamento. Não é uma questão de dificuldade de cumprimento de obrigações. Eu diria que isso é um caso já de desobediência, é um caso é uma revolução. Quer dizer, as pessoas não conseguem regularizar suas empresas. Não é uma questão só de melhorar o ambiente, é questão de reinventar esse ambiente. Tem alguma coisa errada. E a gente foi ver a média de abertura do alvará de funcionamento na cidade de São Paulo é mais de 300 dias para se obter. O que aconteceu é que o relatório e a contestação da Receita e do DNRC, elas têm alguma coisa de concreto, é que se confunde nesse Brasil a abertura da empresa com a obtenção do CNPJ. O CNPJ ele é relativamente mais simples, que é a inscrição na junta comercial e a obtenção do número que registra, que inscreve, cadastra a empresa no fisco. Até porque, na Prefeitura de São Paulo, só para ter uma comparação, se você se cadastra no CCM, que é o Cadastro de Códigos, Cadastro de Contribuintes Municipais, de forma instantânea. Em detalhe, eles não vão ver se tem alvará de funcionamento. Ou seja, aqui é mais fácil, em outros lugares também, mas aqui é muito claro aquele negócio do pagou, passou. Aqui nós temos uma verdadeira predominância do aspecto fiscal na abertura da empresa. Então, a empresa não tem licença, não tem alvará do bombeiro, não tem problema, está pagando imposto, está excelente. Agora, eu não sei se isso, como sociedade, é interessante. Se você pensar que é óbvio que desses 85% de estabelecimentos sem alvará aqui na Prefeitura de São Paulo, existe todo um aparato para que eles continuem funcionando sem essas licenças. É óbvio que a gente tem que pensar desta forma. Então, o problema que nós temos aqui é um problema muito maior do que só de burocracia, é muito maior. E a gente precisa dar uma solução para isso, né? Não atacando o relatório do Banco Mundial como um trabalho de consultores independentes, como muita gente disse, mas é encarar a realidade de frente. É verdade essa situação. Agora, como é que a gente começa a enfrentar essa situação? É isso que eu falei, o programa ele não parte da visão de formulários, de documentos, ele parte de uma visão de reconstrução de um processo. E esse processo é naturalmente integrado. Ele é integrado entre municípios, Estado, fortemente, e a União, principalmente na questão do CNPJ. O problema é que o modelo atual, o trabalho atual desses órgãos, além de totalmente desintegrado, como eu falei, com predominância da Receita, ele acaba tornando esse processo de abertura de empresas uma verdadeira anarquia. Porque é comum um empresário ter algumas licenças que lhe são ou mais caras ou mais baratas, mais caras no ponto de sentido de precisar disso para algum tipo de negócio dele, ou porque é mais fácil obter aquela ou a outra licença. Então é comum você não ter uma licença do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura e às vezes ter da Vigilância Sanitária, porque os órgãos não estão integrados. Então, esta era o principal desafio de estudo para se enfrentar o relatório do Banco Mundial. O outro aspecto do Banco Mundial, que o Banco Mundial levantou, foi o tamanho da economia informal no país. Apesar dos vários índices, essas coisas, ou de trabalhos que estudam a informalidade, a verdade é que eles falaram, olha, se vocês, Brasil, e representando o Brasil, estava a economia de São Paulo, reduzirem 9% a informalidade, vocês podem, com algum trabalho nessa área de abertura de empresa, facilitar o trabalho, vocês podem ficar entre as 30 principais economias ou economias mais fáceis de se fazer negócio nesse país. Ou seja, nós temos que dar uma resposta rápida, porque esse relatório do Banco Mundial segue ou é divulgado em várias economias, e a gente precisa dar essa resposta. Foi nesse sentido que o programa de desburocratização, no começo,
ele focou na facilitação da vida do pequeno empreendedor. É um foco. Não é só isso que atrapalha a burocracia. Tem outros projetos em andamento. Mas a gente resolveu dar um foco aí em como desembaraçar a vida do pequeno, do empreendedor de uma maneira geral, mas principalmente do pequeno. E a gente, então, implantou, na verdade, abriu o programa com 2 projetos. Um é que a gente diz que tem um instrumento principal de exteriorização dele, que é o portal Poupa Tempo do empreendedor. Esse portal Poupa Tempo, a gente achou o Poupa Tempo, que é um nome bem conhecido aqui em São Paulo, mas ele não é exatamente o Poupa Tempo físico que tem que ir lá, é basicamente pela internet, aproveitando toda a tecnologia que já se tem, e os contadores aqui, desde a época do posto fiscal eletrônico, usam muito bem a internet, sem nenhuma reclamação, e fazem isso de maneira, até não gostariam de retroceder. Então, o ambiente internet e com integração dos órgãos públicos por trás do portal, no sentido que ele tenha uma entrada única de dados, o empreendedor, seja qual o tamanho dele, vai entrar só no portal, os órgãos nós vamos estar controlando o envio e o recebimento dos processamentos de dados dos diversos órgãos, sejam municipais, estaduais e até o federal, e nós vamos devolver uma resposta única para esse empreendedor, seja pequeno ou grande, para qualquer tipo de ação em relação à abertura, fechamento ou alteração cadastral. Isso já vai, eu vou contar um pouquinho desse negócio, porque não é bem o grande foco da gente aqui, mas vai tornar possível, por exemplo, a abertura de empresas para baixo risco, que a gente segmentou, eu vou comentar um pouquinho, em horas. Eu acredito que em horas a gente vai abrir empresa a partir do ano que vem. E uma outra situação, o outro projeto, além da questão da abertura e fechamento de empresas, era de retirar da informalidade um contingente, o secretário Afif, ele costuma dizer que nós temos um Uruguai aqui dentro de São Paulo, trabalhando na informalidade. E é verdade, a pesquisa do IBGE de 2003, que já está desatualizada, eles vão refazer agora, estão refazendo, que é aquela PNAD, a pesquisa de domiciliar, na parte de empreendedorismo, eles constataram que 3,2 milhões em 2003 de empreendedores, pequenos empreendedores, pessoa física, trabalham aqui dentro da economia paulista, sem nenhum tipo de registro, sem nenhum tipo de formalização, e sujeitos a todo tipo de pressão, né? E sem os benefícios de previdência, garantias do seu negócio, quer dizer, totalmente desguarnecidos. Então, esses 2 projetos a gente começou. Bom, o portal, vou falar rapidamente, que eu tenho já poucos minutos. Portal, eu falei da principal característica dele, que é uma entrada única de dados. Só que não adiantava a gente ter uma entrada única de dados se não houvesse, e um processamento integrado dos órgãos, se não houvesse uma desburocratização das regras. E a gente convenceu a maioria dos órgãos licenciadores, que são, prefeitura é órgão licenciador, é órgão também tributário, mas ela também é licenciador, o alvará de funcionamento. Vigilância sanitária, CETESB e outras, agência ambiental, vamos dizer assim, mas a CETESB é o principal, e Corpo de Bombeiros. Todos esses órgãos estiveram reunidos com a gente em várias oficinas no ano passado, e nós conseguimos bolar, né, conseguimos chegar num acordo, consolidar um modelo de integração, de forma que a entrada única se verifica. A primeira consulta que a gente faz é ao município. O sistema vai fazer ao município a seguinte pergunta: neste local, posso instalar esta atividade? Ele vai escolher essa atividade, esse local, também por mecanismos que garantem a consistência desses dados, tá? Ele vai escolher um KNAI e ele vai dar o número do IPTU, e nós vamos buscar na prefeitura por web service o endereço. Nesse local, pode ser instalada essa atividade? Quem diz é a prefeitura. Se a prefeitura falar nesse local, e em alguns casos, a agência ambiental, se for numa área de proteção ambiental. Se a agência ambiental e a prefeitura disser pode, segue o processo. Se ela disser não vai nem para a Constituição na junta comercial, não vai para a fisco, não precisa. Se naquele local não pode ser instalada aquela atividade, não adianta seguir nada. E será o único caminho de abertura de empresa no Estado de São Paulo. Então, a prefeitura dizendo sim,
a gente vai dar mais informações. Os órgãos, em abstrato, vão dizer o que ele vai precisar na área, quando ele for fazer o licenciamento, o que ele vai ter de custos. Vai ter um arsenal de informações, de forma que o empreendedor, principalmente pequeno, tenha informação segura de que ele pode seguir no processo de abertura da sua empresa. Inclusive, pesquisa de restrição de sócios, isso já é previsto na Rede Sim, pesquisa de nome empresarial. Bom, seguindo, ele vai se registrar na junta. Os dados praticamente já foram todos fornecidos na etapa prévia. Não tem que ter redundância de dados, nem nada, de formulário. É só alguns poucos dados, ele complementa a capital social, mais alguma outra coisinha, ele já está, se ele quiser e não tiver nenhum problema, ele já está inscrito na junta e nos fiscos, né? Aí vem a etapa funcional, que é a etapa do licenciamento. Bom, 70% das empresas, nós fizemos esse levantamento, elas podem ser enquadradas numa categoria chamada de baixo risco. O que é um baixo risco? Cada órgão desses licenciadores encara o risco de uma forma diferente. O bombeiro é a segurança contra incêndio, a vigilância, a saúde, a CETESB é a questão da poluição. Mas cada órgão vai ter, num sistema totalmente parametrizado para ele, a possibilidade de incluir um KNAI em baixo, médio ou alto risco. Ele pode fazer isso, nós não vamos nos meter no órgão. Mas um órgão vai ficar complicado para ele. Um órgão tira muita gente do alto risco e coloca no baixo risco, enquanto que outros não. Essa é a primeira coisa, quer dizer, a comparação. O portal vai permitir a comparação de burocracias entre diversos entes. Isso funciona muito entre prefeituras. Por quê? Não é só a classificação do baixo risco pela atividade. Tem algumas perguntas que vão precisar ser feitas pela internet para o empreendedor para saber qual é o nível de risco dele mesmo. Eu vou dar um exemplo apenas. Hotel. O hotel não tem interesse da CETESB. A CETESB não licencia a atividade de hotel. Porém, se o hotel tiver uma caldeira e essa caldeira funcionar com óleo diesel, a CETESB vai querer licenciar, porque é como se fosse um postinho de gasolina. Ele vai fazer essas perguntas no sistema, porque os órgãos vão cadastrar as perguntas para cada KNAI, de acordo com a sua lei e a sua prática de fiscalização. Cadastram as perguntas e é feito. Se a resposta for não, ele vai declarar, é a mesma moeda, só que das duas faces. Ele vai declarar, não tenho caldeira. Pronto, está aberta a empresa. Nós vamos adotar o princípio de que, até prova em contrário, o empreendedor, o cidadão, é inocente. Isso é um dos princípios do programa de desburocratização. Então, essa coisa deve funcionar muito bem para 70% dos empreendimentos das empresas que são abertas. Para os outros 30%, aí sim, tem um médio risco. Médio risco, o profissional, um engenheiro, por exemplo, assina junto, quer dizer, declara junto pela internet com o empreendedor, fechando um círculo de coisas mais complexas, e apenas 11% são, hoje, de 11% a 15% no estado de São Paulo, são empreendimentos de alto risco, quer dizer, que exigem projetos, vistoria, até porque nós, como população, queremos, eu vou ser internado no hospital, eu quero saber se tem o ok total da vigilância. Ou eu vou num dentista que faz radiografia, eu quero saber se aquele aparelho que ele tem não está vazando qualquer tipo de radiação. Isto não quer dizer que uma padaria, ou mesmo um pequeno restaurante, ou mesmo uma lanchonete, precise ter toda da vigilância sanitária, todo o procedimento. Basta uma declaração que ele vai ter o azulejo, que ele vai ter isso, que ele vai ter aquilo, porque isto não é um grande risco para a sociedade. O grande risco é o hospital, é a clínica de idosos, esses são riscos maiores. Então, a gente segmentou e está tratando diferentemente aqueles que são diferentes. Basicamente é isso o portal. Da informalidade, nós fizemos uma gestão muito grande desde o ano passado, 2007, que, felizmente, devido à pressão do secretário Guilherme Afif Domingos, que tem um passado muito ligado à pequena empresa, micro e pequena empresa, e a briga que ele tem contra a informalidade é reconhecida a autoridade dele, e ele, como presidente do Programa Estadual de Desburocratização, do Comitê Estadual de Desburocratização, que é composto por 11 secretários, ele está botando muita ênfase, inclusive toda a capacidade política dele de movimentar, e conseguiu colocar no projeto de lei que muda a 123, a Lei Complementar 123, a figura do MEI,
o microempreendedor individual, que estava meio difusa na lei geral. Falava-se em várias partes da lei geral, aquele pequeno empreendedor, pessoa física, que ganha até R$36 mil. Só que ele ficou difuso, por quê? Na verdade, esse microempreendedor individual, ele fazia parte de um outro projeto de lei que tramitava no Congresso desde 2004 e que, por força da Lei Complementar 123, no trâmite dela, ele se anexou. Era o projeto da pré-empresa, que se tratava de forma diferente esse pequeno empreendedor. Quem são eles? É a boleira, é a cabeleireira que monta o seu salão na própria casa, é o hamburguero, o pipoqueiro, é o limpador de piscina. É um contingente enorme de pessoas, como eu falei, 3,2 milhões de pessoas que vivem totalmente na informalidade. Ora, o que a gente precisava fazer para esse pessoal? Era uma coisa muito simples, é inverter a equação, é tornar menos oneroso a formalização do que a informalidade. Porque acreditar que esse pessoal não tenha custo com a informalidade, veja aí a situação dos camelôs, por exemplo, enganar, praticar o tal do me engana que eu gosto. A gente sabe que tem um custo, só que tem que ser menor do que esse custo da formalização, tem que ser menor do que ele enfrenta hoje para continuar informal. E esse projeto nosso previa uma declaração de renda, ele declararia a renda e teria dentro das tabelas do Simples, ele teria os 4% lá de pagamento de imposto, porque ele precisa pagar imposto até para exigir, e estaria totalmente regular através do pagamento de um carnê. Essa era a nossa proposta. Ele declararia e entraria em uma daquelas faixas lá, do Simples. Só que melhorou muito. Tivemos a sorte do relator do projeto, que era o que reformulava 123, que era o deputado José Pimentel, virou ministro. E ele viu ali uma possibilidade, e era mesmo evidente, de trazer um contingente enorme de pessoas que não contribuem nada para a Previdência e tem, de certa forma, de uma certa forma, tem os benefícios. Ele vai ser atendido não com a presteza de quem contribua, mas ele acaba tendo. E depois, aos 65 anos, ele pode pleitear que ele... Dizem que não é de Previdência, mas é um benefício social que acaba onerando os cofres públicos. O que a gente fez? Trabalhando junto com o deputado José Pimentel, colocamos na lei uma faixa única de pagamento, R$ 45,65 para a Previdência, R$ 5 para o município a título de ISS e R$ 1 a título de ICMS para quem for contribuinte do ICMS. Ora, conseguimos com R$ 52, vamos dizer assim, grosso modo, dar totalmente a possibilidade de formalizar o custo dele. Ele não vai ter nota fiscal, não vai ter escrituração e vai ter uma única declaração simples anual para poder justificar, na verdade, o conta corrente do pagamento dele, vai ter a declaração, seria a contrapartida. Fora isso, o registro, tudo isso paga num carnê. O secretário da FIF faz uma brincadeira, viu, Luiz? Que ele fala que por carnê se paga até imposto nesse país. Haja vista a Casas Bahia e o baú da felicidade. Então, que ele acha que é uma boa maneira, e eu acho assim, é o olerite dele, é tudo ali aquele carnê. Ele vai poder ter crédito, aquela coisa toda. Uma solução simples que vai ser universalmente aceita, a gente já fez pesquisa, e é o que eles querem. E o registro dele é facilzinho. Ele vai na prefeitura, munido do RG, CPF, uma declaração de residência apenas. A prefeitura recebe esse pessoal e faz o cadastro na junta comercial. Ele tem que ter CNPJ, infelizmente, para entrar no regime do Simples, para ter um sistema já pré-existente para ele poder ser controlado. A prefeitura faz o registro dele tanto na junta quanto no fisco. Quer dizer, ele não tem esse trabalho, ele só precisa ir a um único local e sair lá munindo dos seus números e do carnê. Esse é o modelo que a gente criou e está implementando através de soluções informáticas, mas o importante é que esse é o modelo. E a gente acredita que com isso vai dar uma virada nessa questão da informalidade. Então, para resumir, agora que já está esgotado, é dizer que nós, do programa de desburocratização, estamos pensando em grandes tacadas. Pensamos na micro e pequena empresa, num modelo que desburocratize violentamente a abertura e fechamento da empresa, e do lado da informalidade um modelo, um mecanismo que recupera uma boa parte desses três
milhões de pessoas que estão totalmente na informalidade. Tá bom?